portuguesa é originária do latim vulgar e está presente em 4 continentes. É o 8º idioma mais falado do planeta, adotado por cerca de 230 milhões de pessoas. Vamos saber um pouco mais sobre a história, os desafios e as curiosidades da língua portuguesa com o professor e escritor Carlos Eduardo Breffori Pinheiro. Ele que é graduado em Letras pelo Centro Universitário Toledo, mestre em Teoria da Literatura pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, a Universidade de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui. Olá, é um prazer estar aqui com você. Professor, vamos começar falando da origem da língua portuguesa. Sim. Por que o latim, que deu origem à nossa língua, recebe essa classificação vulgar? A gente tem que tomar uma certa precaução e um certo cuidado no uso dessa expressão vulgar, porque hoje ela realmente tem um caráter pejorativo. Quando a gente pensa num latim vulgar, nós estamos falando do latim oral. Vamos imaginar que na Roma Antiga o sistema de escrita ele era algo muito restrito. Então a gente está pensando aí por volta do século I a.C. até o século I depois de Cristo, quando nós vamos ter as grandes obras da literatura, Virgílio, Horácio, Cícero, na questão do discurso, que compuseram uma língua escrita para uma população mais letrada, mais refinada. E aí você imagina um idioma em que não se usam letras minúsculas, só maiúsculas, não tem acento, não tem pontuação e não tem separação entre as palavras. Então, você imagina o seu roteiro aí todo escrito em maiúsculas, sem separação de palavras, dessa forma. Então, esse era o latim clássico. Certo. Que surge no momento em que o grego começa a entrar em declínio, a língua grega, que era a língua dominante, o grego vai subsistir ainda, até por volta do século II ou III depois de Cristo, como uma língua universal, vamos dizer assim. Mas nesse momento o latim então surge com o propósito de registrar as grandes obras da cultura romana. Só que esse latim era um latim realmente feito para a leitura e para que as pessoas tivessem aquele prazer estético. É uma língua em que as palavras são declinadas, nós temos não só os verbos conjugados, mas cada palavra sendo sujeito, objeto, complemento, ela tem uma terminação diferente. Então uma palavra, por exemplo, rosa, ela pode ter várias terminações dependendo da posição dela na frase. Então era uma língua como que um quebra-cabeças. Então a pessoa pegava um poema e ela tinha que decifrar ali a organização das palavras para chegar ao significado do que o autor estava ali querendo passar. O latim falado pelas pessoas é o chamado, exato, é o latim que são as mesmas palavras, Só que é claro que sem aquele requinte daquela linguagem que você tem, por exemplo, o verbo 4 linhas depois do sujeito. Então era uma linguagem mais direta, mais objetiva. O vulgar, então, é porque é oral. Oral, isso. Então era a língua falada e não só pelo povo. A gente pensa nas elites, eles falavam a mesma língua. Claro, uma língua que foi sendo modificada, infelizmente. Não sobraram originais, o que a gente chama em literatura de os autógrafos. Então, mesmo as grandes obras literárias, o que nós temos são cópias. E muito do latim arcaico, que a gente pensa final do período grego, ali da época de Alexandre o Grande até Júlio César, muitos textos se perderam. Então, a gente não tem exatamente um panorama de como essa língua foi evoluindo. O que a gente tem no período já cristão, a Bíblia foi traduzida do grego para o latim. O latim se torna uma língua importante durante o período medieval por conta da influência da igreja, e ao longo da Idade Média esse latim vai perdendo a sua função social, porque o império está se esfacelando, está se dissolvendo,
E aí começam a surgir os chamados idiomas nacionais, o português, o espanhol, o italiano, o francês, todas essas línguas que vêm desse latim vulgar e que vão dar origem às nossas línguas modernas. Como foi esse processo, então, né, do latim vulgar se transformando no português? Vamos pensar o seguinte, o Império Romano, a data oficial da queda do Império Romano do Ocidente é o ano de 476. E aí você tem já uma igreja que se fortalece cada vez mais e que preserva essa cultura do latim. Então, a Bíblia, que a gente chama de Septuaginta, que foi traduzida do hebraico para o grego, essa Bíblia já não tem mais tanta serventia. Então, ela vai ser traduzida para o latim, vai dar origem à Vulgata. Só que essa língua, a escrita dela vai desaparecendo. Então você tem a igreja que preserva esse sistema, e o povo que começa a transformar esse idioma a partir de determinadas localidades. Então se a gente pensar, por exemplo, a Idade Média na Península Ibérica, que hoje nós temos a Portugal e Espanha, era uma coisa só ali. Então, nós tínhamos um rei, esse rei tinha 2 filhas e ele deu de presente de casamento para uma filha o condado portucalense, que hoje é Portugal, e para outra filha o território que seria a Espanha. E essas famílias linguísticas vão se transformando. Se a gente pegar durante toda a Idade Média, nós não vamos ter, na verdade, um português e um espanhol. Nós vamos ter uma língua chamada galego-português, que é uma mistura das duas e que hoje ninguém mais fala. Então as cantigas trovadorescas, todas elas foram escritas nesse idioma arcaico ainda para os nossos padrões. O primeiro texto em língua portuguesa oficialmente é de 1198 ou 1189, não se sabe exatamente a data, que é uma cantiga chamada Cantiga da Ribeirinha, mas ainda é um português arcaico. Quando que nós vamos ter de fato o nosso português chamado português moderno? Com Luís de Camões. Então os Lusíadas, os sonetos camonianos, eles são os primeiros registros de um português que já se desvinculou do espanhol e que já está totalmente afastado daquele latim que deu origem à nossa língua. Então fica claro que durante todo esse processo de implantação da nossa língua, há sim a influência de outros povos, de outras línguas, sim, não só do latim. Com certeza. O latim é a base. A gente não pode esquecer que o latim tem um pezinho ali atrás na cultura grega, então muitos dos nossos vocábulos, dos nossos morfemas, eles são uma herança diretamente do grego, não exatamente do latim, mas o latim é a base, que construiu a nossa língua e esses outros idiomas modernos que eu citei. Então, quando de fato a língua portuguesa se consolidou no Brasil? Com Luís de Camões, o português moderno. O português moderno, vamos pensar que Camões é um pouquinho anterior ao descobrimento do Brasil, a época aí do Renascimento. 1500 nós vamos ter a descoberta ou o achamento do Brasil, como se fala hoje, Mas aqui é uma situação, aqui que eu digo Brasil, é uma situação interessante, porque até o século XVIII o português não era ainda uma língua oficial. Então as línguas indígenas, ou que hoje a gente chama de a língua geral, porque quando a gente fala a língua tupi, a gente imagina que o tupi tem várias famílias linguísticas. Não quer dizer que de norte a sul do Brasil todos os indígenas, todos os povos originários falavam o mesmo idioma. São da mesma família, Então, como, por exemplo, o latim e o grego pertencem ao indo-europeu. O tupi, ele tem várias ramificações, muitas delas parecidas, mas se a gente pega, por exemplo, os indígenas da costa brasileira, é um falar diferente daqueles mais do interior, dos povos amazônicos. E se a gente vai um pouquinho mais para cima, para a América do Sul, ou para a América Central, há outros desdobramentos, inclusive já não mais como tupi, como uma outra família linguística chamada macro-G. Mas aqui no Brasil havia uma mistura. Então você tem os colonizadores que falam o português e uma população local que tem uma língua que se impõe. Até o século XVIII não havia ainda uma
uma língua oficial, uma obrigatoriedade. Isso vai acontecer lá com o Marquês de Pombal, com os jesuítas, quando vai começar a se impor, olha, precisamos de um idioma oficial, e esse idioma tem que ser o português. Mas se a gente pega, por exemplo, os registros, né, dos nossos modernistas de São Paulo, né, início do século XX, há relatos de que essa língua geral, né, que alguns chamam também de Nhengatu, era uma língua doméstica, falada na cozinha. Então você tinha no salão social a língua portuguesa e na cozinha os resquícios da língua geral, né, do Nhengatu do Tupi. Hoje, quantos países adotam a língua portuguesa como idioma oficial? Bom, nós temos o país que seria a mãe da língua, Portugal. Aqui na América, o Brasil, que sofreu influência direta aí do português, até por conta da nossa colonização. Países africanos que foram colonizados, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, mas com uma particularidade muito interessante que nos países africanos a língua portuguesa é um dos idiomas oficiais. Não único. Não único. Então, diferente do que aconteceu no Brasil, e aí entra todo esse processo, né, de extinção de vários povos indígenas, hoje o português é o idioma oficial, embora nós tenhamos comunidades, algumas delas isoladas, que ainda preservam a sua língua originária, né, dessas ramificações do Tupi. No caso da África, é muito mais complexo, porque se a gente pegar, por exemplo, Moçambique, conta-se 10 idiomas oficiais, porque também há todo um processo, né, naquela partilha da África, né, povos de culturas distintas foram colocados dentro do mesmo território, então eles preservam a sua identidade étnica e linguística. Então, oficialmente, o português ainda é uma língua importante dentro desses territórios, mas não é a única. Então a gente até percebe que o português que se fala lá é muito diferente do nosso. Isso que eu até ia perguntar, né? Quando a gente fala língua portuguesa em todos esses países, é o mesmo idioma? Não, ele não. sofre variações. Sofre. Mas a gente consegue entender? Consegue, assim, com boa vontade, né? A gente pega casos até, por exemplo, de filmes portugueses que vêm com legenda, né? Porque às vezes, é claro, a oralidade ela é muito mais espontânea. Então, assim, nós aqui no nosso bate-papo, de repente, para um português, né, que tem aquela concepção da oralidade da língua materna, o nosso bate-papo aqui pode soar meio estranho, né? Então às vezes é necessário uma legendinha, mas assim, a gente consegue se entender. O que a gente percebe, por exemplo, né, na época da faculdade, na USP, eu conheci alguns estudantes que vinham de países africanos, né, Angola, Moçambique, e realmente é um falar muito distinto. A gente até às vezes confunde, nossa, mas parece o português de Portugal. Que é realmente só um especialista em linguística para detectar ali se a pronúncia é a mesma, tal, mas a gente percebe que há essa diferença. Focando na língua portuguesa falada no Brasil, então, quais são as características próprias e únicas do nosso idioma? Olha, a gente pensa que a oralidade ela é espontânea e ela é de um povo, né? Então você tem uma gramática que é normativa. Então a escrita ela é padrão, né? Então a nossa escrita, com algumas raras exceções de acentuação, né, etc., a nossa gramática é a gramática do português de Portugal. Quando a gente pensa na oralidade, e nós estamos falando de um país que é quase um continente, é muito difícil a gente ter um padrão de qual é a linguagem oral correta. A gente vai falar hoje de variações linguísticas. A gente tem a variação histórica, como a gente citou, o português medieval não é o nosso. A gente tem a variação regional, você imagina um cearense conversando com um gaúcho. Eles estão falando o mesmo português, mas o sotaque, a pronúncia, as expressões usadas, as construções, muitas vezes não vão ser as mesmas. E nós temos uma variação que é social, de pessoas que têm um português mais, diríamos assim, simples,
né? Então, que não tem acesso a esse requinte da linguagem, ou é uma questão de classe mesmo, né? De, às vezes, falta de acesso ao estudo, ou traços que vêm da comunidade, então aquilo que a pessoa pega ao longo da vida e que vai incorporando a sua fala, até as pessoas que têm uma fala mais pomposa, mais chamada erudita, dependendo inclusive do trabalho que essa pessoa exerce. Né? Nesse sentido, então, nós podemos falar que a língua é uma causa de inclusão, de exclusão social? Sim, sim. A gente, com os estudos linguísticos hoje, o que a gente pensa a língua é uma ferramenta de comunicação. Então, se você tem um falar extremamente coloquial ou se você tem um falar altamente erudito, você está cumprindo o seu papel social, que é eu sei me comunicar, eu consigo me comunicar. Mas, dentro do universo de trabalho, a gente pensa que existem pré-requisitos. Então, seria muito estranho a gente ter um juiz que numa sessão, num tribunal, no fórum, usasse uma linguagem totalmente coloquial. E aí ele tem que incorporar esse estilo de linguagem. Né? Então isso é algo que se aprende. Dependendo da minha profissão, eu, professor de português, com os meus alunos, eu não posso usar uma linguagem coloquial. Eu estou ensinando gramática, eu tenho que usar a regra, a norma culta. Aqui num bate-papo é diferente. Né? Então, e tudo depende do momento, do contexto. Momento, você está na sua família, você está numa situação de trabalho, você está numa repartição pública, conversando com uma autoridade, então os lugares... O uso culto da língua é adequado. Os lugares em que nós estamos, socialmente falando, interferem no nosso modo de falar, que é diferente da escrita, porque a escrita é padronizada. Né? Então a linguagem formal e a linguagem informal não é algo particular, único da língua portuguesa. Não, isso existe em todos os outros idiomas. Sim, sim. Eu tinha uma professora de inglês na faculdade que ela brincava, ela falava, olha, tu e vós, em língua inglesa, você só vai encontrar em Shakespeare e na Bíblia. Ninguém usa mais. Mas está lá, está registrado. Mas a língua, quer dizer, as transformações históricas e a questão da oralidade vão interferindo com certeza. Professor, no comparativo entre as línguas, nós podemos afirmar que a língua portuguesa é a mais complexa? Não, isso aí é um mito que a gente tem, até por conta assim, da nossa experiência como estudantes da língua portuguesa. Né? O que acontece? O currículo do português exige muito dos estudantes. Então, se a gente pensar na nossa época de escola, você tinha que aprender acentuação, ortografia, depois você vai aprender as classes de palavras, né? Verbo, substantivo, depois sujeito, predicado, orações sintáticas, orações coordenadas, subordinadas, porque é o nosso currículo e é exigido isso dos alunos. Se você pegar o currículo de um aluno nos Estados Unidos, no máximo, ele vai até sujeito e predicado. Então, é muito mais fácil. Mas quem vai estudar orações, porque eles têm as orações coordenadas, as orações subordinadas, mas quem vai estudar? O estudante que vai cursar língua e literatura na faculdade. Tá. Então, essa complexidade existe. Se a gente pegar, por exemplo, Shakespeare, é uma linguagem altamente elaborada, difícil até muitas vezes de ser traduzida, porque é uma língua, um inglês requintado. Cito Shakespeare aqui, mas poderíamos pegar qualquer autor clássico. Então, assim, cada idioma tem as suas particularidades. Então, e para quem olha de fora, para quem aquele que não é nativo da língua, realmente vai pensar, nossa, mas que difícil. Outro dia eu estava pegando uma gramática do Tupi para dar uma olhada, eu falei, meu Deus, como que a gente, com apóstrofos no meio das palavras, mas como que a gente dá conta disso? Então, assim, realmente, assim, as línguas são complexas por natureza, mas depende até que ponto a gente vai nesse estudo. Então, agora, há casos, por exemplo, que são mais sensíveis. Então, se a gente compara o inglês com o português tem muito mais sinais de pontuação. Então, isso é fato. Vírgula, ponto e vírgula, a gente gosta de frases longas, e quantas vírgulas eu vou pôr no meio da frase. Então, isso é próprio nosso, do português. Então, vai variar de idioma para idioma. E diante dessa complexidade, como facilitar o ensino da língua portuguesa, né? Quais são os mecanismos que têm sido utilizados para isso hoje? A própria questão da alfabetização já mudou muito. Então, hoje, com as
as teorias socioconstrutivistas, a gente começa a ter um novo horizonte aí de o que é ensinar língua para o falante, para o nativo da língua, porque a criança nasce falando português. O que ela precisa é estruturar essa linha de pensamento, esse falar e se apropriar da escrita. A fala é muito natural, né? A fala escrita é natural, que é mais complicada. Exato, a né? fala é espontânea, né? Eu posso me corrigir, eu lembrei de alguma coisa aqui agora, eu acrescento. É diferente de um processo de escrita que eu tenho começo, meio e fim, que não podem ser modificados. Uma redação de vestibular. Eu não posso acrescentar um parágrafo depois que eu concluir, porque esqueci um pensamento aqui. Aqui eu posso me corrigir. Então a escola, cada vez mais, ela vai associar essa ideia da linguagem, escrita ou oral, a situações de comunicação. Por isso que hoje a gente trabalha muito com as crianças a questão dos gêneros textuais. Então, a literatura, o jornalismo, os meios públicos, a linguagem midiática, né, a linguagem da propaganda, a própria linguagem científica. Então a criança, desde os primeiros anos do fundamental, ela vai se deparando com esses diferentes portadores de texto e vai entendendo, olha, a língua tem funções distintas e tem usos específicos dependendo do canal de comunicação. Traz a vivência, né, da língua para o próprio ensino. Exato. Né? E aí cada vez mais o que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, coloca como uma pedra fundamental é a escrita e a oralidade. Então não tem como você passar pelo processo de escrita sem ter junto com ele a oralidade. Aí entra o debate, entra a própria questão da entrevista, da oratória, né, da apresentação pública. Então é muito importante que a criança perceba esses usos, e ela vá corrigindo esses erros de postura, de linguagem, de expressão oral que são comuns. E assim a nossa língua vai evoluindo, né? Muitos usos que antes eram considerados errados, hoje eles já estão incorporados, Sim, são elementos, né? A gente fala que a língua é um organismo vivo, então ela vai se transformando e evoluindo conforme a sociedade. Então, se a gente pegar, eu falei que a língua portuguesa moderna nasce com Camões, mas se a gente pegar, por exemplo, os textos do século XVI, muitas expressões já caíram no desuso, não fazem mais parte da nossa realidade. E outras que a gente tem hoje em dia nem eram imagináveis naquela época. Então a língua ela vai se transformando conforme a sociedade se transforma também. Hoje a nossa sociedade é muito virtual, né? A internet trouxe aí uma simplificação, mas também vulgarizou a nossa forma de falar, podemos até dizer, né? E isso está influenciando também no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa? Influencia bastante, né? Porque é interessante que até os anos 90, o padrão de estudo da língua era o português escrito. Na minha época de faculdade, lá atrás, nos anos 2000, já se construía a gramática do português oral, para valorizar, olha, a fala é tão importante. Foi um avanço. Era a época do telefone, então, claro, a fala era muito usada, muito usual. Hoje não. Hoje é uma escrita modificada, virtualizada, porque você colocar lá no WhatsApp VC para falar você, isso não é fala. Você colocar um emoji também não são traços da fala nem traços da escrita. Então é uma linguagem virtual que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. O que a gente tem que entender é uma conversa pelo WhatsApp com um colega não é o mesmo que uma entrevista tete a tete. Então são os usos da língua. É a aplicação da língua. Exato. Mas assim, é uma realidade, né? Os estudantes já nascem nesse universo midiático e a gente tem que saber lidar com isso, né? E colocar os limites, né? Até que ponto isso é usual, até que ponto não é. Na época dos e-mails, ainda havia uma preocupação maior com essa formalidade da escrita. A mudança para o WhatsApp transformou isso novamente. Então agora é um novo aprendizado, inclusive para nós professores, né? Como lidar com isso. Em 2009 nós tivemos a nossa última reforma ortográfica, né? O que mudou com ela e por que foi necessário fazê-la, né? Havia o interesse de tentar unificar
cada vez mais, sobretudo o nosso português com o de Portugal, né? Pensando que existiam muitos traços distintivos, né? O emprego do hífen, o trema que caiu, alguns acentos em ditongos. Então, assim, foi uma experiência longa, né? E, assim, até tinha uma professora que brincava que ela precisava de uns 3 anos de terapia para conseguir usar o novo português, porque a gente cresceu com essas regras, né? É tão difícil, né, a mudança? Tão difícil a mudança, né? E às vezes assim, a gente até tá fazendo certo, o computador tá apontando ali que tá errado, né? Mas é algo assim que, penso eu, contribui para essa transformação, para essa renovação da língua, né? Sanaram-se todas as diferenças? Não, ainda existem, né? Aquele Czinho mudo que português coloca em algumas palavras, né? Que não existem nas nossas, ainda estão lá, né? Mas pelo menos assim, simplificou, né? A questão do trema. O hífen ainda é um problema sério, porque onde usar, quando usar, né? Quer dizer, dia a dia tem hífen, não tem mais. Então, aquelas expressões que ainda causam algumas dúvidas. Mas nada que uma consulta ali no Google já não Novas reformas devem vir. Sim, eu creio que não tão cedo, né? Porque a gente pensa que para você ter uma reforma, você precisa ter já um avanço muito grande, né? Cultural, linguístico. Há muitos debates hoje sobre a questão da própria neutralidade da língua, se incorporam algumas expressões de caráter neutro, né? Que entram aí ideologias muito específicas. Mas enquanto não tiver dicionarizado, enquanto não tiver ali postulado na gramática, né, são só hipóteses, nada finalizado ainda, né? Então creio eu que uma próxima reforma ainda demora uns bons anos. Um pouquinho. Já citamos aqui o regionalismo, né? A depender da região do nosso país, o idioma sofre algumas variações. Por exemplo, uma mesma palavra com vários significados, a depender da região, ou várias palavras diferentes para denominar a mesma coisa. Isso acaba contribuindo com o preconceito linguístico? Sim. Isso é uma questão histórica, né? Quando a gente pensa que o Brasil tinha um centro econômico, cultural e político que era o eixo Rio-São Paulo, né? Ainda, né, é um eixo, né, digamos assim, dominante dentro do cenário nacional, mas a gente não pode mais falar simplesmente em centro e periferia, né? Como se, olha, então eu em São Paulo estou no centro, quem está lá no Pará está na periferia. Não, né? Então são centros diferentes. Então, havia muito preconceito, e há ainda, salvo engano, permanece pela própria questão do sotaque, do modo de falar, né? Mas sempre com essa ideia de um centro político, né? Então, olha, né, se nós estamos aqui nesse eixo, a gente pode pegar a própria expressão literatura regionalista, né? O que é o regional? Então, o regional, para mim, não quando o Zé de Alencar escreve o sertanejo, ele está falando da terra dele. Então, quer dizer, não é um regionalismo para ele, né? Mas são expressões que a gente incorporou, usa-se até hoje, né? Então, a poesia regional, o romance regional, mas cada vez com mais ressalva, né? Essa ideia do regional, nós temos o nosso regional também, a questão da cultura caipira, cultura nós temos folclórica. Até o local, né? A expressão vote, por exemplo, típica de Araçatuba. Típica de Araçatuba, né? Então, assim, são expressões locais, regionais, mas que o outro vai olhar para nós também com uma certa uma interrogação ali, né? Que é isso que vocês estão falando? E aí não precisa ser só o interior, né? A própria questão, o paulistano, né, é a linguagem oficial? Não, é uma forma de falar. E mesmo dentro de São Paulo, que é uma megalópole, nós temos muitos falares, né?
Mário de Andrade já falava que São Paulo é um mosaico cultural, né? A ideia do arlequim, das diferentes culturas, né? Transitando numa mesma rua ali. E aí todas são formas corretas de se falar, né? O próprio nome já diz, preconceito. Preconceito, é um preconceito, é um preconceito, porque na verdade não há errado, não há erro e forma correta. Você tem vocábulos que são próprios de uma região, né? E claro, se a gente for para Portugal, por exemplo, o brasileiro vai sofrer com algumas expressões que não são comuns por lá. Então, olha, é um preconceito, Brasil, Portugal, não, são formas de falar de um país que muda para o outro. Mas, como eu falei, o nosso país, quase um continente, ele vai ter muitos falares, né? E se a gente viajar, por exemplo, lá para a Amazônia, né, onde as culturas indígenas ainda são muito fortes, essa diversidade do falar vai ser muito mais intensa para nós que estamos acostumados aqui com uma cultura mais da gramática, da linguagem oficial, né? E professor, com todas essas particularidades, regionalismos, né? Nós podemos dizer hoje, é verdade, que a língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante no cenário globalizado? Olha, existem alguns estudos relativos a isso, as faculdades, né, os centros de linguística, de ciências sociais têm se dedicado a algumas pesquisas nessa área, né? Calcula-se que se a gente pegar o português e o espanhol, que são línguas irmãs, né? A gente totalizaria 20% da população mundial, né? Mas eu acho que isso é algo ainda para uma projeção futura que a gente tem que observar com uma certa cautela, né? Por quê? Essa ideia de globalização implica poder, então domínio cultural, sobretudo domínio político e econômico. Então, para o português ser uma língua global, o Brasil é um país de expressão dentro do cenário político e econômico mundial. Então, é uma interrogação que fica, né? Não tem como você desvincular a língua do processo de dominação política, de economia, né? Por que o inglês é um idioma global? Predominante, né? Predominante, né? Porque você tem uma longa trajetória da hegemonia, primeiro, inglesa, né, do Reino Unido, até a Primeira Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos. Então é claro que essa língua interfere no cenário político e econômico. Para você ter um português presente, né, como uma expressão global, nós temos que ter realmente o Brasil como um cenário político e econômico interessante para os demais povos. Acho que sem dúvida é um tema interessante para uma próxima entrevista, hein? Já fica o convite. O programa Tema Livre de hoje falou sobre a língua portuguesa com o professor doutor e escritor Carlos Eduardo Breffori Pinheiro. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço. E obrigada a você de casa pela audiência. Continue com a gente. O programa Tema Livre vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e permanece disponível em nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Acesse o site aracatuba.sp.leg.br ou o QR Code que está aparecendo na tela e acompanhe. Até a próxima semana.